Você que está em casa, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versos de 14 a 22, texto da palavra de Deus muito precioso, e vamos compartilhar nesta manhã desse tema, porque Ele me amou. A gente está pensando, né, na grandeza do amor de Deus, nesse tempo. Estamos compartilhando sobre a grandeza do amor de Deus e certamente nesta manhã, mais uma vez, Deus há de falar ao nosso coração pela sua palavra bendita. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso de número 14, a Bíblia diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os irmãos podem estar assentados. No domingo passado pela manhã, eu encerrei a mensagem lembrando da carta de Jesus à igreja de Éfeso, que também está aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2. E hoje, dando continuidade a esse pensamento sobre o amor de Deus, a partir do tema que a Junta de Missões Nacionais nos sugere de refletir nesse tempo, porque Ele me amou, quero conversar com os irmãos sobre a igreja de Laodiceia, pensar nesta manhã sobre o perigo do meio termo, o perigo da gente se envolver parcialmente, o perigo da gente ficar meio lá, meio cá. E há muita gente, por N motivos, por determinadas situações, que chegaram nesse momento assim de indefinição na sua vida cristã, no desenvolvimento da sua vida cristã, que o texto da palavra de Deus chama de crente morno. Não é quente nem frio, mais ou menos, que se contenta com algo parcial, um compromisso parcial, uma vida parcial, uma oração parcial, uma leitura bíblica parcial, um envolvimento ministerial parcial, porque afinal de contas, se a gente se envolver demais, dizem eles, se a gente se envolver muito, a gente vai ser identificado como crente fanático, radical. O que seria uma pessoa morna? O que seria um crente morno? O que seria uma fé morna?
que isso tem a ver com a nossa percepção a respeito do tema da campanha? Porque Ele me amou. Eu queria, para início de reflexão, eu queria pensar com você na radicalidade do amor de Deus. Eu queria lembrar da radicalidade da cruz. Eu queria lembrar você que Jesus não mediu esforços. Eu queria lembrar você que Jesus se deu por completo. Um dos textos fantásticos a respeito da vinda de Jesus ao mundo é o descrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Quando o apóstolo Paulo estava dizendo sobre a necessidade de nós nos deixarmos envolver pela vida de Jesus. No verso de número 5, Paulo diz assim: tende em vós aquele mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, transformando-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tendo sido obediente até a morte, e morte de cruz. Quando Paulo diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Paulo está dizendo para nós o seguinte: nós não podemos nos conformar em viver a vida cristã de maneira parcial. A entrega de Jesus precisa ser para nós uma grande referência. A vinda de Jesus a este mundo precisa ser para nós a referência da nossa vida. Vez por outra, lendo esse texto da palavra de Deus, eu fico me perguntando qual teria sido o grande sacrifício de Jesus. Se o grande sacrifício de Jesus foi morrer na cruz, ou se o grande sacrifício de Jesus foi a sua humanização, o seu nascimento. Porque para se tornar homem, para vir, para nos buscar, a Bíblia diz que Ele esvaziou-se da divindade, Ele esvaziou-se daquilo que Ele tinha na sua vida, em toda a eternidade, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma humana, numa entrega incondicional, dando sua vida, humilhou-se a se tornar homem, entrar na história, se tornar carne, viver as necessidades humanas, e a Bíblia diz que Ele experimentou de todas as nossas necessidades, humilhou-se para que pudesse alcançar a minha e a sua vida também. E o apóstolo Paulo então diz, tende em vós o mesmo sentimento. Em outras palavras, a gente não pode se contentar com menos do que aquilo que aconteceu no coração de Jesus, quando se deu em sacrifício por nós, por amor, unicamente por nos amar. E diz a palavra de Deus que Ele humilhou-se até a morte, e naquele momento da cruz, Ele tinha em si mesmo todas as condições para reagir e acabar com todo aquele cenário. Mas como ovelha muda, segundo o profeta Isaías, Ele não abriu a sua boca. Manteve-se firme no propósito de manifestar a nós a grandeza do seu amor. E humilhou-se até a morte, e morte de cruz. É a partir dessa percepção de amor que a gente vai se envolver ou não, de maneira integral, plena, com a realidade do Evangelho. Porque, do ponto de vista humano,
É mais fácil ser cristão ou parecer cristão? Será que é possível a gente viver estas histórias e sermos de alguma forma alcançados por estas expressões da palavra de Deus e não sermos tocados em nosso coração e sairmos diante da palavra de Deus tão mornos? Jesus diz: é melhor ser frio do que ser morno. É melhor ser frio, porque aí você não está enganando nem a você e nem a ninguém. É melhor ser frio, porque aí você está declarando a realidade de uma vida sem compromisso. E quem sabe, quando você se mostra extremamente frio, você possa despertar compaixão de alguém que seja quente, para que possa compartilhar de algumas verdades que você precisa ouvir. Os versos 15 e 16 desse texto diz: conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não és frio nem quente, e estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Queridos, essas são palavras de Jesus à igreja de Laodiceia. E quando eu ouço Jesus falando à igreja, conheço, sei, não é que ele tenha recebido alguma informação fortuita, não é que Jesus tenha, de alguma forma, imaginado alguma coisa, não, ele sabe, ele conhece. Não existe absolutamente nada alheio ao conhecimento de Jesus. Jesus conhece a igreja de Laodiceia, Jesus sabe daquilo que estava no coração da igreja, Jesus conhece o coração de cada crente, Ele sabe. Mas não é só com relação a Laodiceia. Eu poderia dizer nesta manhã, sem sombra de dúvida, Jesus conhece o coração da Brasilândia, Jesus sabe o que vai no coração de cada crente da Brasilândia. Não há nada alheio ao conhecimento de Jesus. Jesus sabe exatamente aquilo que está acontecendo na sua mente, no seu coração, neste momento, você que está aqui, você que está em casa, Jesus sabe, Jesus conhece, e eu gostaria de que você respondesse para Jesus nesta manhã, como você se sente diante da declaração de Jesus: eu conheço, eu sei. Talvez a sua esposa não conheça você como Jesus conhece. O seu pastor não conhece você como Jesus conhece. Os membros da igreja não conhecem você como Jesus conhece. Mas o fato é que Jesus conhece tudo. Ele sabe de todos os detalhes. Ele conhece as motivações mais íntimas do nosso coração. Não há absolutamente nada que Jesus não saiba. Todas as coisas estão nuas e patentes, diz a palavra de Deus, aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Há uma grande diferença entre aquilo que nós conhecemos e aquilo que Jesus conhece. Quando você senta à sua mesa para tomar o seu café, e eu estou com mania de café, né? Acho que é por causa do café com fé, né? Aí até ilustração agora a gente fala de café.
Você senta à sua mesa para tomar o seu café. Ao sentar e olhar para o café, você não sabe a temperatura do café só de olhar. Se está saindo uma fumacinha, você imagina que está quente. Mas se não está saindo nenhuma fumaça, você imagina que não está quente. Mas você não sabe até você colocar na boca. Até você experimentar. A gente não consegue definir temperatura apenas por ver. A gente tem que tocar, a gente tem que experimentar. Jesus conhece, Jesus sabe. Jesus sabe da minha temperatura, Jesus sabe da sua temperatura, Jesus sabe do nível de comprometimento que você tem. Jesus conhece todas as coisas. E antes de Jesus dizer, sei que és morno, que não és frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim porque és morno, não és frio nem quente, e estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Antes de Jesus dizer essas palavras tão duras para a igreja de Laodiceia, Jesus diz duas palavras. Jesus diz, conheço as tuas obras e sei quem és. Nesta manhã, Jesus conhece todas as coisas. Jesus conhece as obras. Jesus sabe quem somos. David Gotts escreveu o seguinte: muitas das boas coisas da vida acabam sendo tóxicas, provocando uma deformação espiritual em nós. Sabe por quê? Porque as coisas boas da vida, elas têm o poder de atrair a nossa atenção e de provocar desejos na nossa vida que não são os desejos de Deus para mim e para você. E existem muitas coisas que, de maneira muito sutil, vão ocupando a prioridade da nossa vida. E às vezes nós nem conhecemos ou reconhecemos estas coisas. Elas vão acontecendo de maneira tão sutil que nós não vamos nos apercebendo que a nossa vida não está centrada no Senhor, que a nossa vida não está centrada na sua vontade. A gente não vai se apercebendo que estamos sendo tomados. Nós estamos em campanha de missões, e durante esse período de campanha de missões, a gente se lembra de alguns momentos que nós vivemos. E nestas últimas semanas, eu tenho me lembrado muito das nossas viagens missionárias. Das coisas que acontecem dentro do ambiente de uma viagem missionária. Como que o nosso coração fica sensível a determinadas situações? Como que a gente evangeliza cada vez que a gente sai do nosso local de reunião, de onde a gente está, e a gente evangeliza quem está no ponto do ônibus, a gente evangeliza de porta em porta, a gente evangeliza cantando pela rua, a gente faz um monte de coisa no campo missionário que a gente não faz no dia a dia. E por que não? Porque se a gente faz isso só quando está lá? O que acontece? Que quando a gente volta para a normalidade da vida, a gente vai sendo distraído por tantas questões. E aquilo que incendeia o nosso coração quando estamos no campo missionário, parece que vai perdendo sentido, perdendo valor, perdendo intensidade. Eu estava me lembrando da nossa primeira viagem missionária lá em Campina Verde.
algumas histórias fantásticas que a gente viveu lá em Campina Verde. Dentre elas, um dia que nós fomos fazer um culto, e aí não pôde acontecer o culto, porque parece que o dono da casa não permitiu, uma coisa assim, e a gente, para não perder a viagem, a gente voltou cantando pelo caminho afora, violão, e nós voltamos cantando pelo caminho, e uma pessoa que estava trabalhando numa casa, parou e ficou ouvindo aquela canção, e quando nós chegamos lá no local, lá na igreja, daqui a pouco aquela pessoa chegou querendo saber quem éramos nós, o que estávamos fazendo ali, porque aquela música tinha alcançado o seu coração. Aí essa semana, eu estava revendo, acho que foi o Face que lembrou aquela ida nossa lá no Abacatão. A gente subindo o Morro do Abacatão, cantando, e indo de esquina em esquina, orando por aquela comunidade. E eu fiquei me lembrando, o que acontece para que a gente se torne morno de uma hora para outra? Quando a gente entra no dia a dia da nossa vida, ocupados com as coisas da nossa história, as coisas da nossa profissão, as coisas do nosso dia a dia, os sonhos das nossas conquistas, que a gente vai perdendo esse prazer da radicalidade. Nesta manhã, eu gostaria de compartilhar de algumas ideias sobre o que produz crente morno. E enquanto compartilho dessas ideias, eu gostaria de que você que está aqui, você que está em casa, eu gostaria que você pudesse aproveitar cada uma dessas ideias que eu vou compartilhar, para que você possa avaliar a sua vida. E quem sabe, se nesta manhã você se identificar em algumas dessas questões como um crente morno, você poder dizer para Deus: Deus, livra-me da mornidão, livra-me dessa ideia de ser mais ou menos, dá-me o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, dá-me essa disposição de radicalidade, de abandonar aquilo que não está de acordo com a tua vontade, e de concentrar a minha vida naquilo que de fato é o desejo do Senhor para a minha vida. Eu não sei se o tempo vai me permitir falar tudo que eu gostaria de falar nesta manhã, e se não permitir, eu vou continuar falando sobre isso no domingo que vem, não tem problema. Mas eu gostaria de compartilhar de algumas verdades muito significativas para a sua vida. Pessoas mornas espiritualmente, em primeiro lugar, frequentam a igreja com regularidade, pois querem demonstrar que é um bom cristão. A motivação de estar na igreja é apenas para demonstrar, não é para ser. Sabe, queridos, durante esse tempo de pandemia, uma das coisas que mais eu ouvi, e gente no Zap mandando recadinho, e gente no Face botando recadinho, estou com saudade da igreja. E hoje nós já estamos no 3º domingo, esse é o 5º culto presencial, e um monte de gente que não está no grupo de risco, eu não vi aqui na igreja ainda. Já estamos no 5º culto, e não existe saudade nenhuma, porque se acomodaram a estar em casa. Neste momento eu estou falando para um monte de gente que poderia estar aqui na igreja, mas que estão satisfeitos com esse ambiente virtual. Sabe o que a palavra de Deus diz sobre
essa ideia da gente viver esse compromisso assim, mas sem muita radicalidade. Isaías capítulo 29, verso 13, diz assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presto é feita só de regras ensinadas por homens. E sabe o que Deus pensa desse tipo de gente? Que é morno. Deus pensa é de vomitá-los da sua boca. Enquanto isso, tem um monte de idosos que não podem estar aqui, mas estão ansiosos por estarem aqui, desejosos em estarem na presença de Deus, junto com o povo de Deus. Queridos, igreja não é um local simplesmente para a gente abastecer as nossas baterias espirituais para uma nova semana. Não. Porque eu não acredito nesse negócio de abastecimento semanal. A gente tem que se abastecer da presença de Deus diariamente. E é na nossa vida devocional, é no nosso encontro diário com Deus que a gente vai se abastecer espiritualmente. Mas igreja é lugar de comunhão, é lugar de adoração, igreja é lugar de serviço, igreja é lugar de testemunho, é lugar de compartilhamento da palavra, é de dividir e de compartilhar. Igreja é um lugar especial, e o nosso coração deve arder pelo desejo de estarmos juntos na presença do Senhor. Segundo lugar, pessoas mornas espiritualmente entregam algum dinheiro para a igreja, desde que isso não altere em nada seu padrão de vida. Apenas para poder manter a sua consciência, para poder manter a sua relação, mas desde que isso não me comprometa. Dízimo, oferta para missões. Não, desde que isso não comprometa a minha vida e o meu conforto pessoal. Eu me lembro da história do rei Davi, lá no segundo livro de Samuel. A palavra de Deus diz que Davi resolveu apresentar ao Senhor um momento de culto, de adoração, e Araúna viu que o rei estava vindo, junto com os seus servos, e ele se inclina diante do rei com o rosto em terra, e ele pergunta: por que o rei, meu senhor, vem ao seu servo? E Davi disse para ele: eu estou aqui porque eu quero comprar de ti a tua eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que esse castigo cesse de sobre o nosso povo. Eu preciso adquirir esse espaço, eu preciso adquirir a sua eira, para que eu possa construir aqui um altar de adoração, porque eu sei que é assim que Deus vai nos dar livramento. E Araúna se sente tão privilegiado, se sente tão agradecido pela honra de poder ter sido escolhido no seu ambiente, para que o rei Davi construísse ali um altar ao Senhor, que ele disse para o rei Davi o seguinte: tome e ofereça o rei meu senhor o que bem parecer aos teus olhos. Eis aqui os bois para o holocausto, os trilhos, o aparelho dos bois para a lenha. O rei pode usar todas estas coisas. O Senhor teu Deus tome prazer em ti, é o desejo do meu coração, disse Araúna.
Mas lá no verso de número 24, Davi diz o seguinte: o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo, não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. E edificou, o verso número 25 vai dizer, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, ofereceu holocaustos, ofertas pacíficas. E Deus aplacou da terra aquele castigo sobre Israel. Eu vejo aqui, queridos, dois personagens. Primeiro, a disponibilidade de Araúna, de dizer assim, pode usar tudo. Que honra, poder oferecer ao rei meu senhor, a minha terra, os meus bois, a lenha, tudo para o holocausto. E Davi, como rei, ele poderia ter recebido aquilo sem problema, mas na consciência de adorador, Davi disse, não, eu não vou oferecer ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Eu não vou oferecer a Deus sacrifício que não me custe nada. Davi não era um crente morno. Se ele fosse morno, ele poderia se aproveitar da iniciativa de Araúna e ficava tudo certo. Mas não. Eu não vou oferecer ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Qual é o nível de compromisso que você tem tido com a sua igreja, meu irmão, minha irmã? Você acha que Deus não se importa com isso? Isso demonstra o seu coração. Isso define quem é você diante de Deus. Você acha que isso não tem valor para Deus? Você acha que Deus não está importando com isso? Estamos em plena campanha de missões nacionais. O que é que você tem projetado para a sua vida nessa campanha de missões nacionais? Mais do que isso, qual é a motivação que você tem em ofertar para o sustento da obra missionária? Longe de mim, longe de você se contentar com um compromisso mais ou menos. Longe de nós, como igreja, de nos contentarmos com um compromisso mais ou menos. Terceiro lugar, pessoas mornas espiritualmente escolhem o que é popular e confortável e desprezam o que é certo. Nós estamos vivendo num tempo muito complicado, especialmente nas questões que envolvem os conceitos. Estamos vivendo num tempo em que os conceitos estão sendo alterados com muita facilidade. E o politicamente correto, que não é espiritualmente correto, o politicamente correto tem sido uma pressão muito grande na sociedade em que vivemos. Lucas capítulo 6, verso de número 26, a Bíblia diz assim: ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Tem gente que
quer ficar bem com todo mundo. Quer ficar bem com a galera da faculdade, quer ficar bem com a galera do colégio, quer ficar bem com a galera do serviço. E aí, para poder ficar bem, você tem que abrir mão de valores, você tem de abrir mão de princípios, você tem de abrir mão de convicções. E os conceitos vão, a reformulação dos conceitos morais, éticos e espirituais, estão forçando as pessoas a abrirem mão, ou pelo menos a não se pronunciarem, porque se abrir a boca, vai ser julgado. Que tempo difícil, queridos, que a gente precisa escolher servir a Deus de todo o coração. Crente morno é um Maria vai com as outras, que se deixa levar pela opinião da maioria, que se deixa pressionar pelos conceitos de quem tem antes do nome uma sigla de PhD, porque fulano de tal, ele é doutor. E o que a palavra de Deus diz? Você se impressiona com PhD? Você se impressiona porque o doutor fulano de tal falou isso, aquilo? Você deve se impressionar com aquilo que a palavra de Deus diz. Esta continua sendo a verdade absoluta. E nós não podemos abrir mão das verdades da palavra de Deus para nos conformar com o politicamente correto. Estamos vivendo num tempo de uma geração de crente morno, que não tem coragem de abrir a boca no seu ambiente de trabalho, que não tem coragem de abrir a boca no seu ambiente de faculdade para dizer assim: eu creio diferente de você. Só para poder ficar de bem com todo mundo. Esqueça ser popular, esqueça um ambiente confortável. Despreze o que é errado. Escolha andar na presença de Deus. A igreja de Laodiceia estava sendo repreendida por Jesus. E Jesus estava dizendo para aquela igreja: eu conheço. Você pode enganar as outras pessoas, mas a mim não. Eu conheço, eu sei. E eu não gosto do que eu estou vendo. Só para terminar esta ideia nesta manhã. Verso de número 20. Quando o texto diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus estava falando para uma igreja. A gente usa muito esse texto para dizer aos não crentes que Jesus está à porta querendo entrar. Quantas vezes nós usamos esse texto de Apocalipse 3:20 para dizer que Jesus quer entrar, Jesus está batendo a porta do seu coração. Só que faz parte da carta de Jesus à igreja de Laodiceia. Sabe o que isso significa? Que aquela igreja, por ser morna, tinha colocado Jesus para o lado de fora. E não existe nada de mais triste do que uma igreja se contentar em ser igreja com Jesus do lado de fora. Não existe nada pior de uma igreja se contentar com a ideia de poder sobreviver como igreja sem Jesus. E Jesus está lá do lado de fora dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, o ouvir não é coletivo.
O ouvir é individual. Por isso Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Ele está à porta do lado de fora da igreja de Laodiceia, dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, e sabe, queridos, quem é que precisa ouvir a voz de Jesus nesse tempo? É o irmão que está sentado ao seu lado? É o seu esposo, a sua esposa, seu filho que está sentado ao seu lado aí em casa? A gente precisa dizer nesta manhã assim, sou eu, Senhor. Sou eu. Fala para mim. Livra-me dessa ideia de ser um crente mais ou menos. Livra-me dessa possibilidade de ser um crente mais ou menos. O Senhor conhece. O Senhor conhece. E Jesus continua batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei nesta igreja, entrarei em sua casa. E a presença de Jesus traz festa. Por isso Jesus diz, e com ele cearei, e ele comigo. Nesta manhã, quem de nós quer se dispor a ouvir Jesus? Quem de nós quer se dispor para dizer, Senhor, fala porque o teu servo ouve, como Samuel, não? Fala, Senhor, fala porque o teu servo ouve. Eu não quero, Deus, eu não quero ficar nesta mornidão, estou cansado disso. Eu quero viver um compromisso integral. Eu quero viver a radicalidade do Evangelho, porque não dá para ser crente mais ou menos, ou vai ou racha, ou é ou não é. Não dá para ser morno. Então, Deus, eu quero me dispor, eu quero ser o primeiro a ouvir a tua voz. Eu não sei, querido, qual é a sua percepção a respeito destas coisas nesta manhã, mas Jesus está à porta. Jesus está à porta e bate, Ele quer entrar, porque Ele é o dono da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja. E nesta manhã, Ele quer incendiar o nosso coração, quer fazer o nosso coração ferver de amor, quer fazer a nossa vida se incendiar de amor pelo Evangelho. Mas a gente precisa dizer, Senhor, fala para mim, eu quero ser esta pessoa. Não é no coletivo, é no individual. Então, eu quero ser esta pessoa. E se Deus tem incomodado o seu coração nesta manhã, para esse despertamento espiritual, para esse avivamento espiritual, então eu queria que você saísse do seu lugar, que você viesse aqui à frente, para que nós possamos juntos orar ao Senhor nesta manhã, dizendo, Deus, nós precisamos do Senhor aqui dentro, conduzindo a tua igreja. Nós precisamos do Senhor aqui dentro, dirigindo o teu povo, despertando a nossa vida. Eis que estou à porta e bata. Se alguém ouvir, alguém está disposto a ouvir? Se você está disposto a ouvir, levante-se de onde você está, vem aqui e nós vamos orar juntos ao Senhor, dizendo, Deus, eu quero ouvir quando falas. Quero manter o meu coração sensível à tua voz. Quero manter a minha vida
pronta. Se há mais alguém, pode vir. Pode vir. Ainda que a gente mantenha o afastamento, mas aqui há espaço para aqueles que desejarem vir. Se há mais alguém, é no particular. E Deus conhece o coração de cada um. É no particular. Se há mais alguém, além de todos aqueles que já estão aqui, se há mais alguém que deseja nesta manhã dizer: Senhor, eu quero manter o meu coração sensível à Tua voz, pode vir também. Se há mais alguém, pode vir. Nós vamos orar. Você que está em casa, você também tem a oportunidade de colocar a sua vida no altar do Senhor nesse momento. Você que está em casa, você tem a oportunidade nesse momento de dizer: Senhor, eu também quero estar sensível à Tua voz. Eu também quero ouvir quando falas. Então, Deus, nesta manhã eu quero dispor o meu coração. Eu quero manter os meus ouvidos espirituais atentos à Tua voz. Livra-me de ser um crente de compromisso parcial. Livra-me disso. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, a Tua palavra é viva. E nesta manhã, a Tua palavra mexe conosco, Senhor. A Tua palavra traz despertamento e traz avivamento espiritual. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, livra-nos, ó Deus, e não sermos impactados. E nós queremos fazer uma oração nesse momento, usando a Tua palavra, usando as palavras do apóstolo Paulo. Nós queremos te pedir, Deus, dá-nos o mesmo sentimento que houve no coração de Jesus. Esse sentimento de entrega incondicional, esse sentimento de entrega plena. Senhor, enche o nosso coração do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se porventura alguém chegou aqui morno, que, ó Deus, esse tempo seja para todos nós um tempo de reaquecimento da nossa vida espiritual. Porque, ó Deus, nós cremos que não há espaço para a gente viver um compromisso pela metade. Não há espaço no Teu reino para a gente se manter morno. Não há lugar para isso. Por isso, ó Deus, clamamos nesta manhã por um avivamento, Senhor. Clamamos nesta manhã para que sejamos aquecidos pelo poder do Teu Espírito. Clamamos nesta manhã para que, ó Deus,
a graça do Senhor se manifeste na vida do teu povo. Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer, porque tudo que o Senhor precisava fazer, já foi feito. Quando enviaste Jesus Cristo, teu Filho, para morrendo na cruz, trazer o perdão para os nossos pecados e nos restaurar para uma vida plena na tua presença. Por isso, Deus, livra-nos das desculpas, das justificativas. Livra-nos, Deus. Derrama sobre nós desta consciência de entrega, de vida plena, e que nós não nos conformemos com menos do que isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pode estar sentado, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe sua vida. A gente gostaria tanto de poder dar um abraço, né? Dizer abraça seu irmão, mas ainda não pode, ainda não dá. Mas que bênção podemos nesta manhã sermos alertados pelo Senhor sobre esta necessidade de vivermos o Evangelho de maneira plena, de maneira integral. Que Deus abençoe sua vida, você que está em casa, nos compromissos assumidos com Deus nesta manhã, e que Deus nos desperte a cada dia, em nome de Jesus. Às 19 horas estaremos aqui reunidos para juntos celebrarmos ao Senhor, e certamente será um tempo também muito abençoador na vida de todos nós. Deus abençoe no retorno para casa, você que está aqui, você que está em casa, que Deus te abençoe na comunhão da sua família, no almoço, agora você vai partilhar com a sua família, no decorrer de toda esta tarde, e às 19 horas estaremos juntos de novo. Deus te abençoe.